Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões. Primeiramente, eu quero agradecer. Eu fiz a live na segunda-feira. Se você participou, agradeço a quem tenha participado. Muitas pessoas participaram, né? Mais de 1.400 pessoas participaram e fiquei muito contente. Eu quero só aproveitar para avisar que eu deixei marcado, combinado lá com as pessoas que estavam na live, mas eu também falo aqui, que eu vou começar todo começo de mês fazer uma live no Instagram. A gente fazer as orações, abençoar aquele mês, entendeu? Porque é o que eu falei lá na live. O primeiro dia é muito importante, por isso que na astrologia os teus signos são definidos de acordo com o primeiro dia que você nasceu, a primeira hora, o primeiro minuto do teu nascimento, enfim. Então, o primeiro sempre é muito importante. O primeiro dia, enfim. Então, eu deixei combinado lá. E se você quiser participar, lógico que eu vou procurar avisar. Mas se você quiser participar, eu já deixo aí o aviso. Se você quiser, para não ter risco de esquecer, me siga lá no Instagram, o link do Instagram tá na descrição, porque assim fica mais fácil de você lembrar, você já me acompanha por lá eu posto conteúdos, vou procurar avisar por lá também, entendeu? Para todo mundo, para não ter depois aquela situação de gente falando que não sabia, porque sempre tem, eu aviso e sempre tem. Então, quanto mais você perto de mim estiver, melhor ficará para você saber as novidades, tá bom? Então vamos às previsões? Então vamos lá. Você já sabe, tem aqui o baralho chinês, carta da aliança, carta da foice, é só você escolher uma das duas e nós vamos agora às previsões para os signos. Lembro você que a gente encerrou na live lá no Instagram a corrente de orações, tá? E que a próxima corrente de orações eu estou aguardando a resposta de Deus. Aquilo que eu senti, a gente inicia. Talvez a gente inicie a partir do horóscopo de quinta, mas que eu postar na quarta, tá? Então vamos lá e que Deus nos abençoe em todos os casos, né? Aproveite e faça uma oração de puro e sincero coração. O mais importante, o mais forte que tem é a oração cheia de fé. Essa é imbatível, não é verdade? Então vamos às previsões aqui? Então vamos lá. Áries, área da saúde, Áries. Carta aqui, As de Ouros, é uma carta de melhora, embora seja de pequena melhora se você precisa. Agora, se você não tem nenhum problema também, é só andar na linha, que não é uma carta que sinaliza alguma coisa difícil. Área profissional, sai a carta do Rei de Espadas. Essa carta fala de um homem difícil de lidar dentro do ambiente profissional, então tenha mais noção aí ao lidar com homens, se você for fechar negócios, fazer parcerias, tiver que trabalhar em grupo, tenha mais ciência disso, tá? Geralmente um homem mais exigente aí que pode cruzar o teu caminho na área profissional te dá um pouco de trabalho. Se você vai passar por entrevista, cuidado, essa é uma carta que fala de muita cobrança dentro da entrevista, né? É preciso que você tenha esse discernimento. Se você está à procura de vaga também, a situação está feroz, né? Tem que orar mais e pedir que Deus mude a sua situação. Olhar amorosa é a carta 4 de bastões. 4 de bastões é uma carta, como que eu posso dizer para você? De persistir, de batalhar. Diz que você obtém vitórias, mas são vitórias vindas do suor do teu esforço dentro da área amorosa. Então não é aquele dia muito leve, é aquele dia que você tem que insistir ali no que você quer dentro da relação, nas coisas que você quer colocar, desenvolver dentro desse relacionamento, que na base da sua persistência é que você vai ver o resultado, tá? Se cruzar as pernas, a situação não vai andar, porque essa é uma carta que pede esse esforço. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se esforce que você verá o resultado. E se você não tem alguém, essa carta simboliza muito aí que é um dia que você precisaria fazer um certo esforço. Então eu não recomendo você, porque é melhor deixar, aguardar um momento mais leve, né?
Bom, sua cor hoje é o marrom. Dados astrológicos. Olhe, bom momento para fazer planejamentos aí financeiros, viu? Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Então, Touro, chegou tua vez. Área da saúde, valete de espadas. Não é uma carta ruim, só que ela é uma carta de conflito psicológico, né? Principalmente se você tiver personalidade dupla, transtorno de bipolaridade. Tem um outro nome também que eu esqueço. Síndrome de borderline, parece que chama, enfim. Coisas assim que você entra em conflito com você mesmo. Então você tem que ter atenção com essa situação, tá? Área aqui profissional é o Papa. Carta ótima. Papa, o sumo sacerdote, né? Porque é uma carta que fala de alguém te prestando auxílio, te aconselhando, querendo o teu bem dentro do ambiente profissional e te estendendo a mão para que as coisas deem certo aí dentro do teu andamento, do andamento do teu dia nos assuntos profissionais, tá? Se você vai passar por entrevista, é uma carta que simboliza muito boa facilidade ao lidar com a pessoa, mas veja seu horóscopo mensal marca a contratação. E se você está à procura de vaga, a carta do Papa, ela representa bom momento para você receber conselhos, auxílio de alguém, isso vai te ajudar, como uma muleta, né, que te apoia, que você pode se apoiar. Área que é amorosa é a carta 5 de ouros. Então, o 5 de ouros, para mim, ele simboliza sempre situações que você não consegue pôr em prática. Você quer pôr algo em prática, você quer fazer algo hoje dentro dessa relação e a energia não favorece. Então é mais fácil você ficar no teu canto. Cuidado se você planejou alguma coisa para fazer hoje com a pessoa, porque a tendência é que haja algum problema aí para colocar isso em prática. Se você está conhecendo alguém também, não é o dia ideal, aguarde um pouco mais, tenha fé em Deus, espera no Senhor, né? E se você está à procura de relacionamento também, diz que não é o dia ideal, é melhor você deixar para um outro momento. Bom, sua cor eu vou te indicar, você pode usar aí o azul turquesa, viu? Dados astrológicos, então, presta atenção porque diz assim que há dificuldade de você receber ajuda com respeito à tua saúde, tá? Na verdade é mais fácil alguém te atrapalhar do que alguém te ajudar, viu? Então, assim, às vezes esse conflito psicológico seu pode ser por conta de alguém, porque essa pessoa te dá trabalho, né? Ocupa seus pensamentos, enfim. Aí é você que tem que entregar isso nas mãos de Deus e limpar os teus pensamentos, ok? Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Então, Gêmeos, a área da saúde é o 4 de copas, é a carta do desânimo. Entendeu? Então, assim, a sua não é uma energia de doença, porém é uma energia de falta de ânimo para fazer as coisas. Às vezes quer descansar mais, quer ficar mais deitado, ou percebe que hoje o seu corpo está mais lento, né? Pensa mais lento, faz mais lento. Enfim, agora se você tem algum problema, reveja aí os cuidados porque esse problema está te esgotando, entendeu? A área profissional é a carta da lua. A lua representa a escuridão, e na escuridão a gente não enxerga as coisas direito. Por isso aqui nesse baralho ela simboliza muito situações que você não consegue entender, coisas que você tem que tomar cuidado ali para não se estrepar, porque diz que você não consegue enxergar as coisas direito porque está em um tempo de escuridão. Então você tem que ter calma, cautela, um passinho de cada vez, se possível nem passo dar é o ideal, tá bom? Porque é uma carta que sempre fala assim de situações que você não está conseguindo perceber. Às vezes pode até falar de falsidade que você não está conseguindo enxergar nos outros, entendeu? Se você vai passar por entrevista, cuidado também, fala muito disso. A tendência é você não conseguir ali pegar o ritmo dentro da entrevista, mas ore para que Deus faça a obra e o milagre na tua vida. E se você está à procura de vaga, uma carta também, às vezes essa carta simboliza até que você não está conseguindo enxergar a oportunidade. Então por isso é bom você orar para que Deus abra a tua mente. Área amorosa, carta do julgamento.
um momento de julgamento, é como a carta fala. Ou seja, essa carta ela representa situações mal resolvidas e que podem passar por um julgamento. Às vezes você quer tirar satisfação com a pessoa quer tirar satisfação com você. Às vezes tem alguma coisa ali mal resolvida que o clima não fica dos melhores e você logo percebe ali, entendeu? Então é uma carta que fala muito disso pra mim. Então tenha mais ciência disso, entendeu? Se você está conhecendo alguém, também busque resolver a sua vida para que o passado não afete o teu presente. Se você está à procura de relacionamentos, também ainda você tem que limpar a energia do passado. Seja um relacionamento antigo, seja às vezes algum sentimento do qual você não se libertou e aquilo fica te atazanando. Então você tem que observar essas situações, tá? Bom, sua cor é o cinza, pode recitar 2 vezes o versículo da corrente, dados astro... Oh, meu Deus, o dado virou. Não tem problema, porque quando é assim, ó, eu passo uma nova mensagem. Aqui fala assim de dificuldade de comunicação dentro da vida amorosa, tá? É até um dia difícil para conseguir, eu até acrescento e mudo a mensagem, porque como saiu o dado aqui, ele traz a mensagem para um outro canto. Então, desconsidera o que eu falei no campo do amor, porque não é dia para resolver coisas do passado. Você ainda tem coisas mal resolvidas, mas hoje não é o dia ideal se para resolver isso você tem que bater um papo com a pessoa. Porque como os dados falaram que traz dificuldade na comunicação, não é o dia ideal, pode até atrapalhar, tá? Lembre-se do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Então, Câncer, ô meu ascendente, Deus nos proteja, né? A área da saúde, rei de bastões, começou bem. É uma carta de vitalidade, de energia, de força. Então aproveita aí pra você, tá? Área aqui profissional, a carta 5 de espadas. Eu falo que é a carta do ladrão. Você vê que é um homem entrando pela janela, né? Então toma cuidado. Por que disso? Mas não é alguém vai te assaltar hoje no trabalho, não é bem isso. É no sentido de que, assim, metas, planos que você tem, é como se eles fossem roubados de você, porque você não consegue enxergar ali dentro do ambiente profissional os caminhos para conseguir realizar os teus planos. Então é um tempo de você começar a replanejar a tua vida aí, entendeu? Então observa um pouco essa situação. Se você vai passar por entrevista, essa carta representa muito para mim, tá? Ela representa muito também cuidado, porque a tendência de você vai com o pensamento firme em uma coisa, chega lá é outra. Então você tem que expandir a sua mente para você não se surpreender de modo negativo. Se você está à procura de vaga, essa carta ela representa muito ainda que tem planos seus que você ainda precisa peneirar, porque eles não estão muito de acordo com a realidade, entendeu? E você vai perceber isso. A área amorosa, essa carta 7 de bastões, é a carta da vitória, da força, né? Uma guerreira, como se fosse uma amazona nessa carta, né? Que são aquelas mulheres fortes. Representa muito dentro do âmbito do amor, capacidade de conquista, de se impor dentro da relação, de fazer valer a tua voz, a tua atitude, a tua postura dentro desse relacionamento. Se você está tentando alguma coisa dentro dessa relação, diz que você tem a espada na mão para poder cortar o obstáculo que te obstrui, né? Mas geralmente essa carta ela fala para mim muito mais no âmbito da sedução. Se você está seduzindo a pessoa, se você está sensualizando o desempenho sexual também. Então diz que tudo isso é onde você mais tem vitória, entendeu? Botar a cama para tremer. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Enfim, se você está conhecendo alguém, também diz que a sua capacidade de seduzir, de convencer a pessoa, de com isso puxar ela mais para o teu lado, né? Ou seja, cada vez mais perto de ti, para perto de ti, essa carta favorece. Se você
está à procura de um relacionamento, também essa carta traz muito essa capacidade de conquista. Basta você guerrear como essa guerreira aí e você conquistará, tá bom? Conquistará aí paqueras. Bom, sua cor, vou te indicar vinho, pode recitar 6 vezes versículo da corrente. Aqui fala, pede cuidado, viu? Essa combinação é que ela simboliza muito. Cuidado com locais aos quais você tenha que ir, porque pode falar de surpresas no percurso. Às vezes, acha que não vai ter trânsito, tem trânsito. Às vezes acha que o trânsito tá calmo, tá calmo. Enfim, então toma cuidado só com essas coisas, porque às vezes essa combinação pode até simbolizar facilidade com encontrar pessoas irresponsáveis no trânsito, né? Mas aí é só fortalecer a tua atenção e a tua oração. Lembre-se do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Então, Lion, leão da tribo de Judá. Área da saúde, La Muerte. Essa carta, ela representa, como você sabe, ela representa para mim os riscos, né? Riscos e perigos, então, que você tem que evitar. Sempre quando sai essa carta, é bom evitar cirurgia, é bom evitar objetos cortantes ou perigosos, atividades perigosas. Sempre lembro quem trabalha como militar, como policial, como segurança, até mesmo bombeiro, porque não é perigo só assim de uma outra pessoa, é perigo também de situações difíceis. É uma carta que pede isso. Então evite ao máximo, não podendo, você tem que estar debaixo da oração mesmo, né? Oração, embaixo de oração aí, para ver o livramento. Área profissional, sai a carta do Valete de Ouros. Valete de Ouros representa muito aí para você conseguindo colocar novos projetos em prática, né? Coisas que você já vinha pensando e você de repente começa a pôr isso em prática. Então é uma carta boa para novos projetos, para você dar ali a primeira pisada ali no acelerador para o projeto andar, enfim. Se você vai passar por entrevista, não é uma carta ruim, só que é uma carta que diz que você tem uma certa inexperiência, né? Você tende a transmitir uma certa inexperiência e você tem que procurar suprir isso com outra coisa, vontade de aprender, coisas assim. Então, se for um cargo muito alto, essa carta ela desfavorece no meu ponto de vista, entendeu? Ela favorece mais cargos que não são cobrados muita experiência. Se você está à procura de vaga, essa carta representa oportunidades pequenas de cargos menores, entendeu? Bom, e na área da saúde não, perdão, Leão. Na área do amor, Cavaleiro de Espadas. Ela não é necessariamente uma carta ruim, porém ela é uma carta delicada, tá? Porque o cavaleiro, ele tá ali com a espada empunhada, como a gente diz. Ou seja, pronto para a guerra. Esse cavaleiro é você. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado, sabe aquele dia que você tá com a língua mais afiada, bate de frente se houver algum problema, né? Tem menos inibição, tem menos controle até. Então, assim, se a situação estiver boa, tudo bem, você tende a pensar numa boa. Agora, se tiver alguma coisa ali incomodando, é aquele dia que se você ficar perto da pessoa, você vai explodir. Então, se puder se distanciar, o ideal. Se você está conhecendo alguém, essa carta ela traz vontade de conquistar. Porém, o lado sincericida também está forte. Porque sincericida, sim, ser de sincero, né? E iricida seria uma partezinha do suicídio, aquela pessoa que é sincera demais e se suicida no sentido de colocar tudo a perder em uma discussão, em uma coisa assim. Então tem essa expressão sincericida, né? E é o que essa carta muitas vezes pode ser. Então você já olha o ritmo dessa relação. Se você acha que vale a pena se aproximar, se não tem nada te incomodando,
você sabe que você não tem nada para falar, então não há o que temer. Agora, se já tem algum atrito ali, é bom você se distanciar. Se você está à procura de relacionamento, essa carta não fala de um dia ideal para isso, tá? Diz que você ainda precisa liberar um pouco mais seu lado romântico. Que não tá muito forte hoje, hein? Então, sua cor é o bronze, pode recitar... Ai, os dados virados, meu Deus. É ruim quando o dado sai pela metade, vamos lá. Facilidade aqui de se planejar dentro de assuntos familiares, tá? Se tiver que combinar alguma coisa, planejar, um dia bom para isso. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Virgem, área da saúde, 8 de bastões. Não é uma carta ruim, é uma carta só que fala muito de energias boas que entram, mas cuidado só para não te gerar um pouco de ansiedade, sabe? Aquele dia que às vezes você pode sentir mais vontade de se mexer, coisas assim, entendeu? Área aqui profissional, sai a carta da Imperatriz. É uma ótima carta, é uma carta de comunicação, contato, favorece o comércio, favorece lidar com as pessoas dentro do ambiente profissional. Então diz que hoje você tem facilidade de manter a social, que a gente fala, né? Manter a cordialidade, a sociabilidade dentro aí da vida profissional. E com isso progredir. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que fala de boa comunicação, você se expressa com exatidão. Só veja horóscopo mensal, marca contratação. Tô rimando tudo, né? Se você está à procura de vaga, essa é uma carta também que pede para você abrir o teu olho, porque você pode encontrar uma oportunidade interessante para se candidatar, tá? Área amorosa, 2 de ouros. Então, o 2 de ouros, ele representa muito... É um dia morno. Não é quente, também não é frio. Quente seria aquela coisa louca da paixão. Frio seria aquela falta de ligação, a coisa esfriou, né? Não tá mais quente, aquela emoção. Então, só que tá o meio termo, tá no morno, tá 50%. Então, é aquele dia que você mantém o equilíbrio, que você tem que saber lidar com metade lá, metade cá, ou seja, nem muito para um lado, nem muito para o outro. Não, é um dia morno, não tem grande novidade. O que você vai fazer hoje aí é para manter as coisas em equilíbrio, né? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, também essa carta não traz grande energia para ver algo fora aí do habitual, né? Bom, sua cor você pode usar o prata. Dados astrológicos. Um bom dia para manter o ritmo do relacionamento, tá? Mas assim, é um ritmo mais padrão. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Libra, vamos lá. Área da saúde, 3 de espadas. Essa carta ela é um alerta, só para você se preocupar assim, em não deixar a tua saúde na mão de outras pessoas. Que essa carta fala que outras pessoas poderão falhar contigo, né? Se, por exemplo, se às vezes alguém tem que te trazer sempre o remédio, você toma um remédio controlado, ou se às vezes alguém cuida de você, isso é mais para quem tem esse tipo de situação. Se você não depende de ninguém, que bom, continue não dependendo, porque hoje nem se fosse preciso, até se fosse preciso, você não sentiria facilidade por isso em prática, tá? Então, área profissional é a carta do mago, é o início de uma nova atividade, o início de uma nova função, às vezes dentro do teu próprio trabalho, alguma coisa que você começa a fazer fora do padrão ali, mas é uma carta boa para começar as coisas, entendeu? Embora, por se tratar de uma carta que fala de início, diz que há muito que amadurecer, então você tem que ter paciência, né? Se você vai passar por entrevista. Então, essa é uma carta assim que diz que você consegue surpreender positivamente. Mas veja se o horóscopo mensal marca contratação, tá? Se você está à procura de vaga, essa carta representa assim, uma nova vaga surgindo aí interessante para você abrir os teus olhos e se candidatar, tá bom? Olha, área amorosa, essa é a carta 2 de espadas. Essa carta ela fala muito de situações
vamos dizer assim, que estão acontecendo situações ruins que estão acontecendo por debaixo do pano. Ou seja, você não está percebendo. Por exemplo, às vezes você está no relacionamento e você acha que tá levando, tá tocando e sem perceber a relação tá indo ladeira abaixo, né? Então isso é uma coisa que às vezes você não tá percebendo e a situação tá se desenvolvendo de modo negativo. Enfim, se tem um tipo de exemplo, mas você que tem que reparar e abrir teu olho. Como você abre o teu olho? Veja o horóscopo mensal. Possivelmente vai aparecer alguma coisa lá que você não tinha noção ainda e que é bom você abrir os teus olhos, tá bom? Se você está conhecendo alguém, essa carta, se você não assistiu o seu horóscopo mensal, o link da playlist está aí na descrição. Só você olhar ali que tem a playlist, as principais playlists do canal tem aí. E assim você vai mais rápido e assiste mais rápido, tá bom? Se você está conhecendo alguém também, tenha mais discernimento, né? Situações aí ocultas da tua visão, ocultas para a tua visão, né? E que você tem que tomar ciência, porque senão daqui uns dias a situação não vai bem e você você não vai nem saber o porquê. Por que está acontecendo? Porque você não conseguiu perceber alguns detalhes ali, entendeu? Se você não tem alguém, essa carta desfavorece. Não é o período ideal para novas conquistas, ok? Bom, sua cor é o amarelo e pode recitar as 7 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Então, é que fala assim para não contar muito com amizades, né? Porque diz assim que você não tem sorte para lidar com amizades hoje. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Vamos lá, Escorpião. Área da saúde, a torre. Pede cuidado e cautela. A torre normalmente fala de alguma coisa que te traz desconforto na tua saúde, tá? Que traz um pouco de baixa na tua energia. Área profissional... Em alguns casos ela indica febre, mas como é que é uma previsão geral, né, não dá para eu dar certeza de febre, né? O corpo mais quente, fora do padrão ali de temperatura, enfim. Área que profissional sai a carta 5 de bastões, é a carta da contenda, do conflito, da falta de convergência, né? Então é uma carta que pede atenção. Você pode até reparar que são pessoas brigando, né? Uma mulher dando um murro na outra. A pessoa que desenhou essa carta ficou inspirada, né? Bom, que representa muito essa situação de falta de entrar em acordo. Não necessariamente a briga de murro, né? Mas às vezes você fala uma coisa, a pessoa não concorda, fala outra por cima, enfim, então você tem que observar essas questões. Então, trabalhos em grupos desfavorecidos hoje. É bom trabalhar sozinho, tá? Se você vai passar por entrevista, também cuidado com o clima, porque não favorece grande acolhimento. Você pode sentir ali que existe uma certa tensão entre você e a pessoa. Nossa, que estranho. Minha voz ficou rouca de uma hora para outra. Você pode sentir uma tensão e ore bastante para que Deus te instrua neste momento, tá? Mas é uma carta que traz mais dificuldade para passar. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que eu não vejo aí grandes renovações, grandes situações, questões promissoras, então aguarde, espera no Senhor em oração e fé. Área que amorosa é a carta 8 de ouros. O 8 de ouros representa muito aí para você um tempo de início dentro da relação, sabe? Parece que tem alguma coisa que você está aprendendo a lidar agora. Não importa, pode ter às vezes um relacionamento de mais de 50 anos, não tem problema. Às vezes a relação ela passa por fases, né? Não é porque tem 50 anos que tudo tá ali 100%. Então, até você está se descobrindo, às vezes chega uma idade e você começa a ter vontades que você antes não tinha, enfim, o que dirá de uma relação, né? Mas fala de um período que você está aprendendo a lidar com alguma situação dentro da relação. Então, sabe aquele período de estranhamento, né? Aquele primeiro estranhamento, como se você fosse fazer uma coisa nova, fora do teu habitual.
Então é essa sensação que você vai sentir hoje. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, ainda você tem que conhecer mais e aprender mais aí sobre essa pessoa, os gostos, as afinidades entre vocês. Se você está à procura de alguém, também diz que ainda você está engatinhando, mas calma, porque uma hora você desengata aí, uma hora você vai. Só que não é agora, tá? Mas toda grande jornada começa pelo primeiro passo, na verdade. Olha, dados astrológicos aqui. Bom momento, momento de surpresas positivas com respeito a amizades, tá? Traz essa energia boa. Se às vezes for fazer alguma coisa com amizade, diz que tem mais alegria, diz que tem mais empolgação também, pode simbolizar isso. Estas são as previsões para você. A sua cor, eu vou te indicar hoje, você pode usar aí o fumê, tá? E recitar aqui 9 vezes e veja o baralho chinês no final do vídeo. Então, Sagitário. Sagitário, área da saúde 7 de ouros, não é uma carta ruim, tá? Só pede aí que você procure se informar mais sobre a tua própria saúde, não se acomodar. A minha intuição tá falando isso, a carta não fala tanto isso, mas fala assim, não se acomode. Procure se informar, às vezes assim, como ter uma vida mais saudável, uma alimentação melhor, será que o seu café da manhã é o melhor? Eu, por exemplo, eu mudei muito o meu café da manhã, só te citando de exemplo, né? Antigamente eu tomava leite com Nescau, que é o que minha mãe, né, desde criança me ensinaram, só que Nescau tem muito açúcar, né? E leite demais também, muita fermentação, coisas assim complicam. Então, hoje a minha alimentação é outra, eu mudei, enfim. Só que eu não precisei ficar doente para mudar. E aqui não tá falando que você vai ficar doente para mudar, mas aqui tá falando assim para você procurar se informar, para corrigir e melhorar o teu bem-estar. No meu caso, eu melhorei o meu bem-estar, entendeu? Área profissional, a carta 8 de espadas. Então, é uma carta complicada, é uma carta que fala assim de caminhos que não te agradam, né? As decisões, situações que você se sente ali entre opções que você, no fundo, não queria nem escolher, né? Porque não são alternativas que você gostaria. Mas diz que você tem que tomar decisões, a vida é feita de escolhas e nem sempre as escolhas, as opções que a gente tem são as opções que a gente queria ter. E é isso que essa carta está falando, e você tem que ter sabedoria para lidar com esse dia, tá bom? Se você vai passar por entrevista também, cuidado, essa carta fala de situações aí que não te deixam a contento, né, dentro dessa entrevista, mas que você tem que levantar a cabeça e confiar em Deus, dar o seu melhor. Se você está à procura de vaga, essa carta, geralmente para mim, essa carta fala até que tem oportunidade, mas normalmente oportunidades que não te agradam, tá? Às vezes por algum motivo é muito longe, ou o trabalho é muito pesado, ou alguma outra coisa, enfim. Se você agora aqui a área do amor, carta da justiça. Então, para mim, a justiça ela representa muito uma situação proporcional àquilo que você põe em prática, né? Então, as coisas não são dadas de mão beijada. Você quer melhorar, você tem que se esforçar. E as coisas vão ocorrer de modo justo a essa situação, a esse esforço que você desempenha. O lado bom é que as coisas estão mais nas tuas mãos, é só você se esforçar. O lado ruim é que elas não vêm de mão beijada, tá? Então, assim, o que você quer dentro dessa relação, batalhe, porque não vem de mão beijada, mas você tem a oportunidade de trazer equilíbrio para dentro dessa relação, desde que você cumpra com a tua parte, tá? Se você está conhecendo alguém, também, não tem o que pôr nem tirar. Se você não tem alguém, essa carta, ela diz que você tem que se esforçar mais, entendeu? Para ter melhores resultados justos, de acordo com o teu esforço. Mas normalmente eu não enxergo por esta carta alguma mudança rápida no campo do amor. Então isso é uma coisa que você tem que amadurecer aí na tua postura para te gerar resultados diferentes, tá? Olha, sua
Sua cor é o salmão, viu? Dados astrológicos é que fala assim, algo te incomoda dentro de casa, né? Alguma coisa tá te desagradando. Geralmente quando está essa combinação aqui, é alguma coisa na decoração da casa. Às vezes tem alguma coisa aqui que tá te incomodando. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Então, Capricórnio, vamos lá. Área da saúde, As de Espadas, é uma carta boa. Renovação, melhores energias, aproveita se você tem algum problema. Área profissional é a carta, outro As, As de Espadas, agora As de Copas, também é uma carta boa, diz assim, de coisas que alegram o teu coração dentro do ambiente profissional. Embora para mim essa carta sempre representa coisas pequenas, né? É o início, mas antes um sorriso do que uma lágrima, não é? Antes uma alegria do que tristeza. Então, enfim, mas essa carta fala de coisas boas que te surpreendem aí no teu ambiente profissional e o teu dia se torna mais leve. Se você vai passar por entrevista, também diz que você tem surpresas positivas dentro dessa entrevista. Às vezes é uma pessoa que te entrevista mais amigável do que o que você esperava, entendeu? E veja, por exemplo, se você... E veja o horóscopo mensal se marca a contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta fala assim de alguma coisa que vai te alegrar, que vai renovar aí a tua esperança. Pode ser uma vaga que surge, pode ser uma notícia positiva a respeito de questões profissionais. A área amorosa é a carta do rei, rei de ouros. É uma carta menos emocional, ela é uma carta mais rotineira, mais padrão, né? E é mais voltada mais às responsabilidades e aos compromissos do dia. Então as coisas se mantêm nesse sentido. Não tem um clima muito cativante, né? Uma coisa mais padrão. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. E se você não tem alguém também, não é o dia ideal para novas conquistas amorosas, tá? A energia não está voltada a isso. Bom, sua cor é dourado, pode... E aqui também te indica, ó, facilidade aqui ao lidar com questões espirituais, principalmente fortalecer a tua fé, a tua confiança. Aqui eu vejo mais no sentido de você tendo muita esperança. Isso bate até com essa carta aqui que eu acabei de falar para você, tendo muita esperança a respeito do teu futuro, né? Traz essa energia. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Então, Aquário, vamos lá. Área da saúde, Cavaleiro de Bastões. Ótima carta, ela simboliza, para mim eu apelido essa carta de esportista, porque é uma carta que fala de mais vigor, mais disposição realmente para você desempenhar os teus afazeres. E se você tem algum esporte, pratica, traz um ótimo resultado hoje. Até mesmo para musculação, caminhada, aeróbica, coisas assim. Bom, área amorosa, profissional, outro cavaleiro, agora cavaleiro de ouros, né? É uma carta boa para você ir para frente. O cavalo ele vai para frente, embora essa seja uma carta lenta. Então assim, você obtém resultados graduais, porém sólidos, tá? Então tenha paciência, mas é uma carta de avanço e progresso. Se você vai passar por entrevista, diz que você tem facilidade em desenrolar essa entrevista, mas veja só, seu horóscopo mensal marca a contratação, tá? Se você está à procura de vaga, essa carta pede que você continue procurando, diz que você está no caminho certo, mas ainda não é chegada a hora, tá? Área amorosa, essa é a carta dos enamorados. É uma das cartas que mais falam de amor do baralho inteiro, tá? Os enamorados essa carta fala muito de um certo clima sensual no ar, né? Mais amoroso, sentimentos mais à flor da pele. Então é aquele dia realmente para paquerar, é aquele dia para romancear dentro da relação. Então aproveita para trazer esse ar mais quente, sensual, caloroso, né? Caliente, porque propicia. Se você
está conhecendo alguém, ótimo momento. Você pode ver aqui, ó, que tem até um padre. Quem desenhou essa carta desenhou um padre, duas pessoas como se elas estivessem se casando, né? É que a câmera não vai focar muito bem. Mas enfim. Porque representa o quê? Se o seu horóscopo mensal está dizendo que é um mês bom para afirmar um relacionamento, hoje é um bom dia aí para você tocar mais nesse assunto. Começar a dar início a essa questão, né? Nem que seja de um modo discreto. Eu não digo de um jeito escrachado, mas de um modo discreto. Se você não tem alguém, essa carta ela simboliza um bom momento se você quiser se abrir para novas paqueras, tá? Porque ela diz que você tem facilidade aí de buscar e procurar pretendentes. Bom, buscar e procurar não é procurar e encontrar pretendentes. Bom, sua cor é o rosa, maravilhoso rosa, né? Ó, aqui fala assim de um certo desconforto a nível sexual. Pode ser porque por falta de sexo, às vezes por excesso de sexo também, né? Algo te traz um certo desconforto, porque aqui fala mais do sentimento e do romance. Às vezes o romance, o sentimento tá legal, mas não necessariamente a parte sexual, entendeu? Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, peixes, vamos lá. Área da saúde, 7 de espadas. Isso é uma carta de cuidado, viu? De cautela. Se você já tem algum problema, diz que você tem que reavaliar mais a tua situação, que tem coisas aí que você ainda precisa ter mais noção, mais ciência, tá? Se você não tem nada, mesmo assim essa carta ela pede um cuidado especial. Diz que você tem que olhar com mais carinho para a tua saúde, porque tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Área profissional, o eremita é uma carta de experiência e prudência, né? Diz que as coisas aí dentro do ambiente profissional elas estão sob o teu controle, né? Porque você tem experiência para lidar com os assuntos que se desenvolvem no decorrer do dia. Se você vai passar por entrevista, é uma carta de como fala dessa experiência, né? Você causa uma boa impressão. Mas veja se o horóscopo mensal marca a contratação, ok? Se você está à procura de vaga, então essa carta, embora ela simbolize o conhecimento, ela não representa a renovação no campo profissional, né? Então assim, às vezes você tem o conhecimento, mas não tem a oportunidade. Tem a formação, mas não tem a vaga. Enfim, então você pode se sentir nessa situação. Espere em Deus, confie em Deus, que Deus seja contigo. Amém? E para que essa energia possa mudar. Área amorosa é a carta 2 de bastões, carta boa, viu? Carta boa, porque o 2 de bastões ele fala muito da facilidade de você planejar coisas com a pessoa. De você colocar as coisas em ordem, de você ser uma pessoa mais estratégica e com isso ter melhores resultados dentro aí do ambiente amoroso, tá? Então aproveita, coloca isso aí em prática. É um dia bom para vocês se organizarem, planejarem as coisas, entendeu? Diz que você tem gás para isso, criatividade, inteligência, para conseguir acertar os ponteiros entre vocês em termos de planos. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, diz que é um bom momento para você pensar de modo esperto a respeito de como ter novas conquistas ou renovar a tua vida amorosa. Não diz que você renova hoje, mas diz que você tem uma certa esperteza para pensar em coisas que antes você não tinha pensado, tá? Bom, sua cor, eu vou te indicar aí o verde. Dados astrológicos. Então, aqui para você simboliza a facilidade de lidar com autoridades dentro do campo dos estudos. Pode ser diretor, professor, se às vezes tem que falar com o coordenador, coisas assim. Diz que você tem facilidade para lidar com esse tipo de pessoa, tá? O dia está aberto para isso. Lembre-se aqui que agora nós temos... Bom, vamos lá. Vamos lá agora a nossa energia geral. Então vamos lá, deixa eu só recolher aqui as cartas. E vamos lá. Então.
Se você escolheu aqui, ó, carta da aliança. Então, carta da aliança é a carta Tsui. Convém unir-se com os outros. Só assim é possível juntar forças para continuar a luta. Essa carta aqui, o bom dela é que ela fala muito de facilidade de fazer parcerias, né? E ela fala muito que o teu dia não anda. É engraçado que o significado dessa carta é parecido com o significado desta carta. Hoje as coisas ficaram bem alinhadas, né? Bem assim, uma coisa parecida com a outra. E representa muito que, olha, faça parcerias, tá precisando, tá sentindo dificuldade no decorrer do dia, peça ajuda, não faça tudo sozinha, sozinho, porque você vai ver que o dia fica travado. Então não é bom isso, tá? Você tem que ter paciência, persistência e saber pedir ajuda, porque essa carta ela fala que você tem facilidade de se unir a pessoas, né? Para que juntos vocês cresçam mais e vocês consigam superar as dificuldades do dia. Então é saber pedir ajuda. Se você escolheu aqui a carta da foice, é a carta Lu. A situação atual é provisória. Mantenha-se afastado de lugares suspeitos e pessoas violentas, não faça projetos. Acredito que a carta já explicou tudo, né? Tá falando assim que para você não se agarre a coisas que são passageiras, tanto pessoas quanto situações. Por isso que tá falando para você, deixa eu até ler aqui para falar com as palavras. Por isso que tá falando aqui, ó. Mantenha-se afastado de lugares suspeitos e pessoas violentas, ou seja, são situações passageiras. E você tem que se manter distante para que essas possibilidades passem. Não que você vai encontrar alguém violento, mas você entendeu a mensagem. Ela simboliza muito situações que cujas quais você não pode se agarrar. Entendeu? Então não se agarre porque fala de situações passageiras e pede aí para você ficar de olho naquilo que te acontece, porque como fala de situações passageiras, por isso que fala para tomar cuidado com pessoas violentas e coisas assim, porque são pessoas, simboliza o quê? Pessoas que querem vir de sopetão e depois ir embora, tirar proveito e depois ir embora, né? Pode ser no amor, pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser nas amizades, enfim, então tem esse discernimento, ok? Que tem gente que vem e vai embora. Então, cuidado para não se apegar a coisas que são muito passageiras, né? Pessoas e situações. Bom, essas são as previsões. Que Deus te abençoe. Agradeço por você estar aqui. Eu te aguardo no próximo horóscopo. Bênçãos, alma querida, alma bendita.